A viagem do Eduardo Bolsonaro para o Rio Grande do Sul foi um verdadeiro fiasco para o filho de Bolsonaro. Deu simplesmente tudo errado para ele. Ele foi completamente massacrado nas redes sociais em cada postagem que ele fazia, porque o pessoal criticou falando que ele estava querendo aparecer com a tragédia do Sul. E se ele foi lá com o objetivo de desgastar o governo Lula, deu completamente o oposto. A viagem do Eduardo enalteceu as ações do governo federal e as ações de Lula, que ficaram muito mais evidentes quando comparadas com Bolsonaro na época da crise sanitária e das outras enchentes. Eduardo foi fazer bagunça, foi massacrado, se lascou e ajudou o Lula. Você concorda com esse fracasso da viagem do Eduardo Bolsonaro? O que você achou dessa viagem? Coloque nos comentários. Ele acabou ajudando o Lula? Se você concorda comigo que a viagem foi um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, como você sabe, partiu para o Rio Grande do Sul junto com o irmão Zucho, também conhecido como Carluxo. E nessa viagem com o irmão Zucho, o Eduardo Bolsonaro postou fotos de extremo mau gosto, mostrando que ele estava ajudando a população do Rio Grande do Sul como se ele fosse ali um voluntário. Então ele fez vídeos andando de jet ski sobre as águas, distribuindo alimentos, viajando de helicóptero, como se ele estivesse fazendo um turismo de aventura. E por isso que ele foi amplamente criticado. O Eduardo Bolsonaro não deveria nunca ter montado em um jet ski, porque o pessoal falou, o Thales Faria do UOL falou muito bem, pô, o Eduardo, os bolsonaros não podem ver um jet ski numa tragédia, não podem ver uma tragédia que já querem montar no jet ski. Eduardo Bolsonaro foi lá para o Rio Grande do Sul para andar de jet ski igual o pai fez no passado. Na internet, todas as postagens do Eduardo Bolsonaro a respeito do assunto tinham mais comentários negativos em destaque do que comentários positivos. Ele foi massacrado, ele perdeu a narrativa. E o pessoal começou a compará-lo com a Nana Gouveia, aquela atriz, modelo que participou da Casa dos Artistas, que lá no início da década de 2010 ficou tirando fotos em frente a um cenário de destruição nos Estados Unidos. E o pessoal começou a falar que o Eduardo só estava querendo curtida diante da tragédia, estava se aproveitando da tragédia, um sommelier de tragédia. E depois teve gente no início do desastre no Rio Grande do Sul falando que o Lula errou ao ter recordado o Bolsonaro que ficou andando de jet ski na época da Bahia. O Lula tá certo, tem que recordar mesmo. Porque num desses bom dia presidente, essas comunicações horrorosas que o Lula faz, ele colocaram, o Lula não deveria fazer isso, mas enfim, ele falou, ó, antigamente o presidente andava de jet ski. E o Josias de Souza, do UOL, crítico ao Lula, que no início não podemos politizar essa questão, lorpaço. O Lula fez certo, porque tem que lembrar o que o Bolsonaro fez. Não somente lembrar o que o Bolsonaro fez nas enchentes da Bahia, mas tem que lembrar como foi que o Bolsonaro atuou durante a pandemia. Isso é muito importante para comparar a ação de um verdadeiro estadista, de alguém que está preocupado, de algum governante, de um verdadeiro líder, do que Bolsonaro, que na época das enchentes da Bahia falou assim, pô, tô de férias, espero não voltar tão cedo, mas teve que interromper as férias, por quê? Porque teve uma obstrução intestinal. Então o Lula faz muito bem ao se comparar, porque nós temos que comparar para não esquecermos que nós tivemos 700 mil pessoas que perderam as vidas entre 2020 e 2000 e ainda perdem por culpa de Bolsonaro. 700 mil pessoas perderam a vida por culpa de Bolsonaro. E aí, Carlos e Eduardo vão pro Rio Grande do Sul fazer o quê? Bagunça. Nós tivemos a crise sanitária no Brasil. E todos os desastres naturais que nós tivemos, que Bolsonaro atuou? Só com bagunça. Bolsonarista não tem projeto de governo. Não tem projeto de absolutamente nada. O Nicolas Ferreira falou. Nós não precisamos mais de emendas, não precisamos mais de políticas públicas, nós precisamos de homens com testosterona. Tá lá o Eduardo Bolsonaro com testosterona no Rio Grande do Sul, fazendo bagunça. Porque o que de efetivo Eduardo Bolsonaro vai fazer pro Rio Grande do Sul? Nada. Ele vai pautar algum projeto? Não. Ele vai pautar alguma destinação de emenda, de verba para construção de barragem, para estudos de prevenção? Não. Ele vai mudar a concepção dele a respeito das mudanças climáticas? Não. Então é só bagunça. Igual que eles fizeram lá com o patriotário que perdeu a vida na Papuda. Houve algum projeto bolsonarista efetivo para mudança da legislação prisional? Não, nada. E o Carlos? O Carlos é vereador do Rio de Janeiro, o que vai fazer no Rio Grande?
Absolutamente nada. Esse episódio serve muito bem para nós pautarmos isso no bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento que vive da bagunça. Nós temos que aproveitar essa situação para politizar a população. Porque o que o Nicolas Ferreira falou é muito emblemático. Porque se ele acha que não há necessidade de projetos, não há necessidade de políticas públicas, você não pode cobrá-lo. Como que você vai cobrar o parlamentar se ele fala, não, na minha opinião não precisa, tá tudo bem, então eu não preciso trabalhar. Eu posso ficar andando de jet ski, curtindo, fazendo um turismo de aventura nas férias, no Rio Grande do Sul, no desastre, me sentindo Rambo. Porque, nossa, o Rambo, né, ele pega facão, e o Eduardo Bolsonaro tem um complexo por conta do piu-piu pequeno, que a namorada falou. Então ele sempre fica colocando armas, se projetando, né? Gosto de armas, gosto de facão, gosto de me sentir grandão, porque ele é pequenininho. E pegou mal aquele mochilão que ele fez junto com os outros bolsonaristas para a Europa e para os Estados Unidos. Mochilão pago com recurso público, porque o Eduardo não ia em viagem oficial e mesmo assim pedia reembolso. Enquanto ele estava lá difamando o Brasil, as enchentes do Rio Grande do Sul estavam devastando o país. Porque as enchentes no sul afetam todo o país. Não somente o Rio Grande do Sul. Porque vai haver aumento do preço de alimento, nós vamos ter que destinar verba para lá, vai haver aumento na inflação. Isso vai impactar a campanha municipal, vai impactar a campanha nacional de 2026. Então há muita coisa em jogo. E depois de semanas o Eduardo vem e vai lá para o Rio Grande do Sul para viajar, era claro que ele seria criticado. Claro que seria criticado e tem que ser. Tem que ser, porque ele é um paspalhão que está tentando reescrever a história. Porque nós falamos, há uma comparação clara da atuação do Lula e da atuação do Bolsonaro, principalmente na época da crise sanitária. Aí o Eduardo Bolsonaro vem e faz uma postagem canalha dizendo que o Brasil deu sorte de não ter Lula como presidente na pandemia, insinuando que nós tivemos sorte de ter Bolsonaro naquela época com 700 mil pessoas perdendo as vidas. O cara quer reescrever a história. É isso que ele está tentando fazer. Ele está tentando mostrar que o pai dele fez bem durante aquele período. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que evidenciar todos os erros, todos os desmandos dessas pessoas, para que Bolsonaro, depois de todas as punições, possa sim ser punido pelo que ele fez na época da crise sanitária. É muito importante que Bolsonaro seja punido por conta disso. E essa história de que o Lula não está fazendo nada, as fakes falharam. O Eduardo Bolsonaro só foi pro Rio Grande do Sul porque todas as fake news que eles produziram caíram por terra, pelo menos a maior parte. Principalmente aquelas falando que o governo federal não estava fazendo nada e as Forças Armadas também não. O Lula destruiu todas. Você vê que não tem mais falando de omissão do governo federal. Porque o Lula vai a 4ª vez pro Rio Grande do Sul, em 48 horas fez a 2ª viagem, já tinha projeto aprovado, vai destinar antecipação de Bolsa Família, Pix para o pagamento direto para a população, um auxílio emergencial. O Alckmin está trabalhando para redução de impostos para a indústria do Rio Grande do Sul. A dívida do povo gaúcho, do estado do Rio Grande do Sul, vai receber uma moratória. E várias outras ações. Criação do Ministério da Reconstrução, com o Paulo Pimenta, que é uma péssima escolha, mas a ideia é uma ótima ideia. Então o Lula fez o dever de casa e está fazendo. Por isso que ele se blindou das mentiras bolsonaristas e destruiu todas elas. E sai muito maior, porque você compara com o que os bolsonaristas estão fazendo. É claro que o Lula vai sair grandão dessa história toda. E o Eduardo Bolsonaro foi pra lá porque ele estava pressionado. Estava pressionado pelos apoiadores, estava pressionado porque a esposa dele é do Rio Grande do Sul. E ele tinha que estar lá e não foi. Optou por fazer mochilão. Optou por ficar curtindo a vida. Porque teve o episódio lá do delegado Valdir, vamos lembrar disso? Que na época que o Bolsonaro estava disputando a presidência da Câmara, o delegado Valdir falou que o Eduardo Bolsonaro estava lá queimando um chimas legalize, enquanto o papai estava lá sendo massacrado na presidência da Câmara. Esse é Eduardo Bolsonaro. Bem que o Bolsonaro falou, né? Porque pegaram uma conversa do Bolsonaro falando pra ele, ainda você quer falar mal do Jair Renan? Toma rumo, cara. Compra uma bombinha. Sabe aquela bombinha? Ou faz, sei lá, um tratamento alternativo pra tentar crescer. Eu tenho certeza que se alguém chegar pro Eduardo Bolsonaro e falar assim pra ele, Eduardo, o que você prefere? Ser presidente da República ou 2 centímetros de piu-piu? Nem preciso dizer a resposta dele, né?